wesleyanos primitivos, né, desenvolvem essa questão do DNA, você vai agora se reportar ao templo. Eles não podiam ter um templo, uma igreja, porque senão eles iam brigar de cara com quem? Os anglicanos. Então eles chamavam de capelas, chapel. Não é o chapéu não, é o chapel, capela. As capelas então eles usavam para agregar as sociedades, e depois os dividiu, os separou em pequenos grupos. Aí vieram as classes e vieram as bandes. E claro que todo esse sistema de DNA vai ser agora um fator muito importante para o crescimento dessa obra. Imagina, gente, eles não tinham internet, eles não tinham um curso EAD online, não tinha telefone, não tinha nenhuma tecnologia para um movimento se perpetuar. Tinha que ser muito bom e muito forte. Ou tinha que ter aí vem o segredo, tinha que ter um forte sistema de reprodução exata, que é o caso do DNA deles. Por isso que a gente descobriu, por vários autores, que eles tinham essas práticas acirradas. Eles não abriam mão dessas práticas, porque através delas eles iriam perpetuar uma cultura. Sim ou não? Olha, o meu pai uma vez, há muito tempo atrás, ele era jovem, não era nem casado, trabalhava lá em São Paulo, no centro. Ele fez uma brincadeira. Sabe aquele prédio do Banespa que tem em São Paulo, grandão, que lembra muito Empire State, na Nova York? Meu pai, ele é muito brincalhão, parou assim, sozinho, ficou olhando. Aí chegou um outro, o que foi? Lá, o cara, o que foi? Aí chegou um terceiro, que aí, o cara? Não, ali. Meu pai foi saindo devagar. Quando ele volta do almoço, tá aglomerado, já tinha um bombeiro já. Aí ele falou, meu Deus, eu estava brincando. Aí perguntou para uma pessoa assim, o que está acontecendo? É um cara que se joga lá de cima. Não tinha cara nenhum não tinha ninguém. Foi criada uma cultura. Certa vez cientistas colocaram 4 macacos dentro de uma jaula. E macaco odeia água fria. Aí colocaram os 4 macacos numa jaula e colocaram uma peca de banana enorme assim no meio. Quando os 4 viram, foram os 4 pegar a banana, pegaram um jato de água fria, os 4 voltavam. Eles iam de novo, os 4 voltavam. Toda vez que eles iam pegar a banana, havia aquela água fria. Aí disseram entre eles, né? Bom, eles eram macacos, não eram burros, né? Eram macacos. Então, não vão mais não. Os cientistas fecharam a torneira e recolheram a mangueira. Tiraram o macaco velho lá de dentro e colocaram o novinho. E o novinho chegou, veio de seminário, todo pronto, acabou de ser formado, consagrado da convenção, pai, os outros macacos velhos, opa! Ai, por favor! Aí os outros, não, por quê? Porque eu não posso fazer, não, porque tem um jato de água fria aí. Cuidado, se você for pegar naquela banana lá, nós vamos sofrer. Não, mas não vai não. Aí segurou ele lá. Tiraram outro macaco velho, colocaram outro novinho, que vem, opa, banana. Aí os outros 3, e aquele também, que tinha chegado, não vai não. Por quê? Porque tem um jato de água fria aí. Chegar perto, chegou um momento que tinham tirado todos os 4 macacos velhos, só macaco novo, e os 4 tinham medo de uma coisa que eles nunca viram: cultura. É interessante isso, não é? Por isso que o metodismo usou como base cultural esse DNA e agora reproduz pequenos grupos. Eu vou entrar agora na parte que daí continua na próxima aí, vai ser na apostila, vai ser a perspectiva wesleyana para os pequenos grupos, tá? Eu vou tentar dar essa aula aqui agora e depois tem a outra, mas eu vou voltar nesse assunto ainda. Olha, vou voltar ainda no DNA como fórmula de matemática ainda vai ter uma entrada matemática, e eu vou entrar também ainda a fundo nos pequenos grupos, amém? Porque eu podia vir aqui, irmão, falar 3 palavras e ir embora para casa, mas eu quero ensinar, mais do que ensinar, eu quero inspirar. Uma vez eu fui fazer uma aplicação, um currículo para lecionar, e o diretor da escola perguntou: o que você faz como professor? Você ensina? Eu falei, não ensina? O que você faz? Eu falei, eu inspiro. A minha função não é ensinar, é inspirar o aluno, é sair lá e deixar todo mundo que falando história. Glória a Deus. Vamos lá, o fenômeno dos pequenos grupos.
O que se sucedeu em detrimento à reforma prejudicou a iniciativa de missões e evangelismo. Como a ortodoxia da teologia da predestinação segregava a mensagem em termos soteriológicos, evidentemente que os ciclos de eleição estabeleceram uma ideia de salvação direcionada. E o primeiro impacto desta linha lutero-calvinista foi, sem dúvida, não considerar uma consciência missionária e evidenciar que os estudiosos chamaram de igrejas setorizadas. Um ponto aqui: quando você está vivendo um momento calvinista, onde está proliferando a ideia da predestinação, onde algumas pessoas são por Deus escolhidas, eleitas antes do mundo para ir para o inferno, outros para o céu, eles não achavam que precisavam pregar, não achavam. Então essa época dos pequenos grupos aqui, tem mais essa que o Wesley vai enfrentar, que é essa ideia cristianizada da reforma, em que não havia necessidade de pregação, inclusive as igrejas holandesas. O fato da predestinação ficar em um marco entre o zero radical subestimou o bom senso? O fato da predestinação ficar um marco entre os eleitos, por essa frase aí, o zero radical, ela vai se repetir. O fato da predestinação fincar um marco entre os eleitos e os não eleitos, coibiu qualquer iniciativa aberta de um evangelismo mais abrangente. Essas fronteiras, com o passar do tempo, vão provocar em John Wesley e os primitivos metodistas uma reação agressiva, no sentido de evidenciar o livre-arbítrio e o poder da escolha. Na verdade, a ideia é que as pessoas que não estavam no contexto das igrejas territoriais, sem dúvida estavam fora do ciclo da salvação. E é triste salientar, mas no entanto somente as guerras religiosas travadas por católicos e protestantes foi um fator de contribuição para diminuir a força desse movimento, porque a força bélica católica conseguiu reduzir muito o movimento protestante. A princípio, para não condenar de total, temos que considerar que o puritanismo trazia uma nova luz, ou reflexão na teologia, e que neste caso, para proteger a visão, o zelo, sem dúvida, subestimou o bom senso. Neste ponto, puritanos lutavam para a teologia desintoxicada dos católicos. Veja que, nesse momento aqui, as igrejas territoriais, esse termo é muito usado naquela época, foram as igrejas holandesas, as alemãs, as igrejas francesas da Reforma. Eles segregavam em si o evangelho, porque alguns eram eleitos ou não. Mas, coincidentemente, Augusto Frank, 1665, ele que começou a pregar ali em fronteira, começou a sair com o evangelho para anunciar o evangelho. Naquela época, em 1600 e pouco, o metodismo vai importar essa ideia, porque quer contar a todos a novidade da graça. Aí começa então o movimento missionário. Olha que interessante isso aí. Olha um fato aqui, a parte preta aqui da folha aqui, ó. Fato: não podemos negar de forma alguma que o grande fundamento do puritanismo e pietismo dentro da reforma, como também na missiologia, foi o movimento dos pequenos grupos. Em sua primeira instância, o puritanismo repensa a teologia e a base doutrinária, porém sob uma forte lente luterano-calvinista. Por quê? Porque o Calvino ele é contemporâneo do Thomas Cranmer. E quando Thomas Cranmer ficou sabendo que tinha um pregador em Genebra, ele foi atrás, viajou e conseguiu toda aquela ideologia calvinista e trouxe para o puritanismo, para reforçar uma nova liturgia. Tudo que fosse diferenciado da Igreja Católica Romana, eles abraçavam. Esse que foi o problema. Até mesmo pela proposta que se seguiu, torna a mensagem missionária condicionada a uma igreja reformada, setorizada. O puritanismo foi essencial para o despertamento do movimento protestante, porém, o pietismo que surge a seguir é quem vai pressionar e trazer para fora das quatro paredes a paixão evangelística, o cuidado pelos pobres, os presos, as viúvas, os órfãos, também a preocupação de não somente ser letrado ou religioso, mas tornar a religião mais pessoal possível, que vai ser o caso do sacerdócio universal. Então veja como Deus faz a coisa bem, permite a coisa bem feita, né? Primeiro o puritanismo vem, sabe quando a nave espacial vai para o espaço, que tem uma nave propulsora, depois solta, né? O puritanismo soltou a igreja do catolicismo. E o pietismo trouxe a igreja para o lugar dela, que era expandir a obra missionária. O Senhor disse assim, ó,
ide por todo mundo e pregai só aos eleitos, né? Não, a toda. Aí vem a condicional: quem crê e for batizado. Agora, quem não crê, quem decidir não crer, está condenado. Falar em pequenos grupos, ele quer aparecer na televisão lá. Falar em pequenos. Meu 15 minutos de fama. É brincadeira, estou brincando. Superintendente, estou brincando. Agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei que eu superintendente. Fica à vontade, pastor Alberto. O senhor eu nem tinha esquecido. É quando chega o bispo lá, meu negócio, para tudo. Falar sobre pequenos grupos, agora a introdução aqui, tá? Falar sobre pequenos grupos sempre foi meu prazer. Agora eu estou falando aqui, ó. Participar deles tem sido um céu na terra. Ensinar a respeito é um desafio. A matéria é ampla e temos muitos tópicos para tratar. Este trabalho, por exemplo, vem como um cunho histórico, visando entender a perspectiva wesleyana sobre o modelo dos pequenos grupos. Cabe ressaltar que aqui não escrevo uma apologia e nem um sistema de grupo. Meu foco nesta missão não é doutrinário e nem mesmo sistemático. Assim, faço apenas uma leitura do pensamento wesleyano sobre a dinâmica dos pequenos grupos. Vamos trabalhar também algumas linhas teológicas, até porque o tema sugere. E assim espero dar uma pequena contribuição nesse universo de estudiosos, escritores, palestrantes, sobre um tema tão nobre, eficaz e odieno. Com a graça de Deus, non expectare dum optimus, seu Deus optimus, ok? Não espere de mim o melhor, espere de Deus o melhor. Tá certo aí, William? É um latim, né? Mas dá para